Bíblia nos diz que bem-aventurados são aqueles que dão ouvidos às palavras da profecia. Mas de qual profecia, pregador? A profecia da palavra de Deus. Não é você dar ouvido às palavras do homem, mas sim às palavras de Deus. As palavras que saíram da boca do Senhor Jesus, do próprio Deus, revelado na sua pessoa. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. É bem verdade que muitas das vezes nós procuramos de uma maneira ou outra, também do nosso jeito, fazer algo para agradar a Deus. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quem quer agradar a Deus tem que olhar para a sua palavra. Louvado seja Deus. Ou seja, nós temos que crer nas palavras do Senhor Jesus. Nós temos que dar crédito nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois só assim agradaremos a Deus. Quero compartilhar um texto, uma mensagem que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 19, e versículo 26. O texto vai nos dizer sobre a mulher de Ló. Ló era um servo do Senhor. Ló era casado com a sua mulher, ao qual a Bíblia não nos relata o nome dela, e ele tinha 2 filhas. E esse texto que eu quero compartilhar é um texto que vai nos dizer na palavra de Deus que Deus tinha julgado a cidade de Sodoma e Gomorra, ao qual Ló residia. E esse texto vai nos falar da saída de Ló, as suas filhas, e também ao qual eu quero relatar nessa tarde a esposa de Ló. E o texto vai nos dizer, no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Louvado seja Deus. Como podemos ver no contexto dessa história verídica e que aconteceu, os 2 anjos enviados por Deus proclamou a Ló que eles tinham que sair ali de Sodoma, que Deus tinha julgado aquela cidade e ia derramar sobre a cidade de Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do céu. Louvado seja Deus. E esse versículo vai nos dizer que os 2 anjos ali ordenou a Ló
que saísse ele, a sua esposa e as suas 2 filhas da cidade, que já Deus ia derramar ali a sua ira sobre aquela cidade, pois Deus tinha subjugado aquela cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado cheirava mal aos olhos de Deus. O pecado da sodomia, o pecado do homossexualismo cheirava mal aos olhos de Deus naquele momento. E Deus subjugou aquelas 2 cidades, destruindo a enxofre e fogo derramado do céu. Aleluia! Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. E na saída de Ló, com as suas 2 filhas e a sua esposa, Ló saindo de Sodoma com as suas 2 filhas e a sua esposa, não terminado a saída, a sua esposa olhou para trás. E os anjos de Deus tinham ordenado que não olhassem para trás. Diz a Bíblia. Podemos ver no versículo 17 adiante do mesmo capítulo. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Foi a ordenança dada pelos anjos do Senhor naquele momento. Enquanto eles deveriam escapar daquela cidade às pressas, não era para olhar para trás. E a esposa de Ló olhou para trás. E a Bíblia vai nos dizer que ela foi transformada numa estátua de sal. Louvado seja Deus. E podemos ver o próprio Senhor Jesus no capítulo 17, ele nos adverte acerca da mulher de Ló. No capítulo 17 de Lucas, versículo 32, Jesus vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus está aqui fazendo uma advertência para todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E por que Jesus está advertindo todos aqueles que creem no seu nome para se lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló olhou para trás. O que isso vai nos dizer na palavra de Deus? O que isso vai me dizer e te dizer diante da palavra de Deus nesse momento? A esposa de Ló estava com o seu coração naquela cidade, ao olhar para trás. A esposa de Ló desejou os prazeres daquela cidade. A esposa de Ló olhou para trás porque tinha algo que ocupava o seu coração mais do que a Deus naquele momento, porque todos tinham uma advertência que não eram para olharem para trás, e nenhum
Nem Ló, nem as filhas de Ló olhou para trás, mas a esposa insistiu na desobediência, e até então o anjo de Deus tinha dado a todos eles, olhando para trás. E muitos nos dias de hoje têm olhado para trás durante a caminhada em muitas coisas. Muitos têm deixado de prosseguir a caminhada com Cristo e deu uma olhadinha para trás e não mais voltou a olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Muitos deixaram de olhar para a frente, muitos deixaram de batalhar a corrida da fé, muitos deixaram de lutar pela causa do Evangelho do nosso Senhor, muitos deixaram. E Jesus, Ele nos adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal. E muitos nos dias de hoje deixam a caminhada por tão pouca coisa, deixam de seguir o Senhor Jesus, crendo e em fé por muito pouca coisa. Muitos deixam e olham para trás e veem as riquezas terrenas e não mais voltam a olhar para as riquezas que tem reservado para cada um de nós durante uma vida com Cristo em relação à eternidade. Muitos olham para trás e preferem os prazeres dessa terra. Muitos olham para trás e preferem o Evangelho mais moderno do que o Evangelho de Cristo. E muitos olham para trás e deixam de seguir Jesus porque querem ficar olhando para o discurso, para a mensagem do falso profeta. E muitos olham para trás e preferem seguir as suas próprias religiões. Louvado seja Deus! Eu quero dizer nessa tarde que Jesus não prega para mim e para você religião nenhuma, muito menos eu. Jesus não apresenta religião nenhuma, nem para mim, nem para vós. Mas o homem te apresenta uma religião para você seguir. O homem te faz evangélico, o homem te faz espírita, o homem te faz umbandista, o homem te faz no catolicismo, mas Jesus não apresenta uma religião. Jesus nos apresenta a sua palavra. O homem te apresenta a religião. O homem te apresenta uma placa
de uma reunião. Jesus não te apresenta placa nenhuma. Jesus te apresenta assim: quem quer ser salvo, quem quer seguir a Ele, toma sua cruz e siga, crendo e praticando as suas palavras. Louvado seja Deus. E muitos olham para trás e se esquecem que no final dessa vida terrena, a vida espiritual vai continuar, tanto para mim quanto para você. E nessa vida espiritual, até então, é a nossa alma que estará viva, consciente de tudo. E aí que eu quero dizer, a alma estará numa condição de paz ou numa condição de perdição. O próprio Senhor Jesus nos relata na sua palavra. O Senhor Jesus nos relata quanto ao céu e quanto ao inferno. O Senhor Jesus foi o maior pregador no Novo Testamento que nos adverte em relação ao inferno. E muitos acham que o inferno não existe. O inferno existe sim. O inferno está cheio de pessoas desobedientes. O inferno estará todos aqueles que desobedeceram, não aceitaram a palavra de Deus, de todos aqueles que zombaram e não se arrependeram em tempo, enquanto vivos aqui na terra. Estarão também todos aqueles que não creram no Filho de Deus. Ah, Deus não existe. Existe sim. E toda a criação de Deus revela Deus. E Deus não vai ter tanto um culpado por inocente e nem o inocente por culpado. A justiça de Deus é uma justiça plena. Nenhum de nós teremos argumentos naquele dia, se assim cada um for para lá. Deus, ele se revela através da sua criação. Sabemos que através da criação de Deus, há um Deus que se revela, que tudo fez. E não teremos argumento: ah, Senhor, eu não conhecia, Senhor, eu não ouvi. Não teremos argumento naquele dia, pois a palavra está sendo anunciada dia a dia, a palavra está sendo pregada dia a dia. Como Deus não existe? Como Deus não existe? Como assim os ateus falam? Deus existe sim. Deus se revelou desde o começo da sua criação, através de tudo que Ele fez. Através da criação, através da natureza, Deus se revela para cada um de nós. Mas muitos não se atentam para a palavra de Deus. Muitos acham
que isso é besteira, que a palavra de Deus eu posso ter um tempo lá na frente para me resolver. Deus pode vir para mim, para você ainda hoje. E se eu e você, Deus vir buscar hoje, aonde está a sua salvação? Aonde? Porque precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador para nós ficarmos livres da prisão do pecado e da futura ira de Deus. Porque a ira de Deus virá. E todos aqueles que morreram na desobediência e aqueles que até então, em vida, outrora estiver na desobediência, não serão confundidos. O juízo final virá sobre cada um. Deus, Ele não se deixa escarnecer por ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E ai de mim, como diz Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim. Porque semana a semana eu vou a um ponto, pregar o Evangelho. O Evangelho é de graça. Jesus disse: eu vos dou de graça recebestes, de graças dai. E muitos cobram para pregar o Evangelho. E muitos cobram e muitos extorquem a sua fé. Precisamos meditar na palavra de Deus. O Evangelho de Jesus é de graça. O do falso profeta, ele cobra. Através das heresias, através dos dízimos, são os filhos de Levi que cobram os dízimos, com coisa que dízimo é dinheiro. Naquele tempo dos dízimos já existia o dinheiro, mas muitos ficam enganados e olhando para trás, creem nas promessas dos falsos profetas e deixam de executar, de meditar, de analisar a palavra de Deus. Aí o povo perece por falta de conhecimento. Como Jesus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento na minha palavra. Precisamos analisar as Escrituras, não crer em tudo que o homem fala. Porque vivemos o tempo do engano religioso. As religiões vão enganando o povo e sendo enganadas pelo diabo, que é o pai da mentira. Mas a minha missão é pregar as verdades.
minha missão é defender as verdades, o conteúdo da sã doutrina do Evangelho de Cristo. Eu não tenho compromisso com homem, com placa, com religião. Meu compromisso é com a palavra, é com Deus. O falso profeta tem compromisso com as placas, com os estatutos, pois todos eles têm um preço. Mas verdadeiramente aqueles que pregam, aqueles que renunciam à carne para andar com Cristo, não tem preço. Aleluia! Louvado seja Deus! E muitos estão olhando para trás. É momento de refletir e voltar novamente à palavra de Deus, voltar a meditar, a crer, primeiramente na palavra de Deus, a analisar se é verdadeiro ou falso todo discurso que você ouve, pois a palavra de Deus não deixa ninguém enganado. O homem deixa eu e você enganado, se não analisarmos na Bíblia. Porque os corações do homem estão cheios de avareza, estão cheios de espírito de luxúria. Falso profeta só quer status, posições, só quer ficar sentado na cadeira de Moisés. E muitos estão hoje nas redes sociais, dentro das reuniões, através das revistas, todos eles chegam até nós. Precisamos nos precaver diante da palavra de Deus e tomar por fé as verdades de Cristo nas nossas vidas. Precisamos lembrar da advertência do Senhor Jesus, que nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló, e deixar de olhar para trás e voltar novamente a olhar para Cristo e a sua palavra. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o único que salva. E sem Jesus Cristo não há salvação, nem para mim e nem para você. Só Jesus Cristo pode salvar a minha e a sua alma. É nenhum outro. Não é religião que salva. Religião não salva ninguém. Eu estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio para morrer por mim e por você numa cruz. Pagou um preço de sangue, que não era ele para estar lá, era nós que era para estarmos em seu lugar. Mas ele veio como uma ovelha mansa, uma ovelha que não abria a boca, foi até o matadouro e se doou naquela cruz em sacrifício a sua vida, morrendo pelos pecados da humanidade. Ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai, e ele é um mediador entre Deus e o homem. E sendo mediador, não adianta eu pegar nas religiões
eu pegar no homem, eu pegar na idolatria, não adianta eu pegar em coisa nenhuma. É só por Jesus Cristo que será salvo. Tanto a minha alma quanto a sua alma. Essas são as verdades de Cristo. A verdade que liberta. A verdade, ela machuca. A verdade, ela vem de encontro ao nosso pecado e nos machuca, nos corta. Mas uma coisa é certa: a verdade de Cristo, ela liberta, ela salva. Pois Jesus Cristo não veio trazer para a humanidade um materialismo. Não, Jesus Cristo veio trazer salvação eterna, tanto para mim quanto para você. Mas para isso é preciso nós deixarmos o nosso eu, nós deixarmos a nossa ignorância e se voltar para Cristo em fé, crendo na sua palavra. E Ele morreu por mim, por você, ressuscitando ao terceiro dia. Ele é o Filho de Deus e veio trazer salvação. A partir do momento que eu creio em suas palavras e tomo essas palavras por fé e decido viver uma vida de prática na sua palavra, eu serei salvo. Essa é a palavra de Deus. Esse é o evangelho que salva. Esse é o evangelho que você não precisa pagar nada. É de graça. A salvação é de graça, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, pois Ele cumpriu a lei, Ele cumpriu o sacrifício, se doando numa cruz, ressuscitou, para nos justificar do pecado. Louvado seja Deus. O Evangelho de Cristo é arrependimento. Jesus, na primeira mensagem que Ele começou a pregar, as primeiras palavras de Jesus foram: arrependam-se, eis que é chegado o reino de Deus. É preciso se arrepender e se converter dos pecados, dos maus caminhos, para que tenhamos os nossos pecados perdoados por Deus. E quem pode perdoar o meu e o seu pecado? Somente Jesus Cristo perdoa pecado. Nenhum comedor de arroz e feijão perdoa pecado. Nem pastor, nem padre, nem Pedro, nem João, nem Maria, nem Antônia, nem Luzia. Só Jesus Cristo. Somente Ele tem autoridade para perdoar pecados. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo possa encontrar lugar em vossos corações e em vossos entendimentos, que muitos possam se lembrar da mulher de Ló e deixar tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com Cristo e seguir a Cristo. Eu falo seguir a Cristo, não é seguir uma religião, não é seguir o homem, é seguir a Cristo Jesus. Pois Ele, somente Ele tem palavra de vida eterna. E aqueles que não conhecem a Cristo, entreguem a sua vida para Jesus e será salvo.